Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus compara o reino dos céus com 2 coisas. A primeira é a semente. E a segunda parábola, a segunda comparação é com o fermento. Aqui nós vemos 2 coisas que são interessantes na vida cristã. A semente, ela representa a palavra de Deus. A semente, ela representa também a fé. Por isso que quando Jesus Cristo compara o reino dos céus com a semente, ele também está comparando, dizendo que o reino dos céus não é uma coisa que está além desta vida nesta terra, mas começa nesta terra. Por isso que ele compara com a semente, com o fermento. Porque a semente, sendo a palavra de Deus, sendo a fé, sendo essa fé em Cristo Jesus, essa semente, quando ela cai no nosso solo, ela vai crescendo, germinando e se tornando grande. E torna cada um de nós como essa árvore onde os pássaros do céu vêm fazer ninhos em nossos ramos. Ou seja, vêm em nossa vida, as pessoas vêm até nós porque vêm na nossa vida um sinal de Deus. Por isso que o reino dos céus é como essa pequena semente que entra em nós e torna a nossa vida grande. Por isso que nós temos aqui nessa primeira parábola esse ensinamento, que só há possibilidade de ser grandes diante de Deus, diante do reino dos céus, diante do mundo, se nós formos humildes. Porque veja que essa semente, a semente por ela mesma, ela não tem capacidade de germinar e crescer. Mas quando essa semente ela é tocada pela graça divina e quando nós correspondemos o chamado de Deus a essa vida na graça, a essa vida no Espírito, nós vamos permitindo com que essa semente, o dom da fé, da palavra, cresça na nossa própria vida. E essa palavra, essa semente da fé, ela vai tornando a nossa vida grande, porque a manifestação da fé e da palavra se dá através das obras, da obra de conversão que acontece na nossa vida e das obras que são manifestas através das nossas atitudes. Por isso também que Jesus Cristo ele faz a segunda comparação. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. E aqui nós vemos essa figura. O fermento também é a menor parte numa mistura. E o fermento, ele não aparece depois que ele está todo misturado com a massa, porque o fermento ele desaparece no meio da massa e faz com que essa massa ela cresça cada vez mais. Assim também é a graça divina em nossa vida, porque nós não vemos essa graça divina, nós não vemos o poder do Espírito Santo, nós não sentimos
sensitivamente essa presença divina em nós, mas nós pela fé temos a certeza que essa presença divina está em nós. E nós vemos com que essa presença, o sinal dessa presença divina, através das nossas atitudes. Porque quando nós nos abrimos a esta obra da graça, esta obra divina que vai acontecendo em nós, é sempre uma obra de uma graça transbordante. E quanto mais nós nos abrimos, a graça divina ela transborda a nossa vida, porque faz crescer esse grande sinal de Deus para o mundo. E assim nós vamos nos tornando esses sinais. Assim nós vamos nos tornando como que essa massa que vai crescendo pela graça divina. Essa massa que vai crescendo e amadurecendo, que é assim a nossa vida cristã. E quanto mais assim nós vamos vivendo, mais nós vamos sendo esse sinal do reino dos céus nesta terra. Esse sinal de Deus, nós nos tornamos a presença do céu, do reino dos céus nesta terra. Por isso que nós nos tornamos esses sinais. Por isso que as pessoas elas percebem que na nossa vida há algo diferente. E na verdade é alguém diferente, que é a presença do próprio Deus. Por isso que nós precisamos reconhecer esse grande chamado que nós temos, de sermos esses sinais do reino, para que assim nós possamos ser como essa semente e como esse fermento, que na humildade faz crescer e faz como que através da nossa vida o reino de Deus seja visto e o próprio Deus seja lembrado, seja reconhecido, seja também conhecido através da nossa vida, para que assim Ele possa ser cada vez mais louvado e adorado por todos os seres humanos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.